palestra aqui sobre o conteúdo do livro, tá? Então eu vou falar um pouquinho sobre transformação cultural de times ágeis, né? O que que acontece, um pouquinho assim do que a gente conta no livro. E uma coisa que eu sempre gosto de falar em todas as palestras que eu faço é que o que eu estou colocando aqui para vocês hoje é com base na minha experiência, né? Eu passei por vários cargos aí já, desde desenvolvedora, Agile Coach, gerente de projetos, analista, Scrum Master. Então, o que eu vou colocar aqui é um resumo de quase 13 anos de atuação aí já com TI e é a minha experiência. Então, é um pouco do que eu acredito que deu certo para mim. E como o Carol falou, assim, muitas vezes isso é bem parecido na formação de time, porém pessoas são únicas, né? São como flocos de neve, assim. Então, tem muita coisa que vale a pena vocês também entenderem a realidade de vocês, olhar para as pessoas aí individualmente no time de vocês para pensar nas melhores práticas a serem usadas, e acho que esse é o primeiro ponto que eu gosto de alinhar sempre, olhar o contexto de vocês, nada do que eu estou falando aqui é algo que eu estou querendo generalizar, que é verdade para todos os cenários, tá? Então, alinhado isso, o que eu gosto de falar também quando eu penso em formação de times, né, quando eu penso em equipes, em transformar um grupo de pessoas em um time de verdade, são os estágios de Tuckman. E isso eu acredito que várias pessoas que estão participando aí já ouviram falar, porque é um assunto bem recorrente, tá, em palestras de time, formação de equipe, mas eu acho que vale a pena a gente trazer esse assunto e tentar linkar um pouquinho com algumas coisas que a gente trouxe no livro, até para quando vocês estiverem lendo, conseguir fazer essa associação, identificar melhor também qual que é o estágio que o time de vocês estão passando, tá? Então, vou começar falando sobre esse tema bem rapidinho. Tuckman é o Bruce Wayne Tuckman, e aqui ele não é o Batman, tá, gente? Quando eu li, quando eu fiquei sabendo do nome dele, a primeira coisa que me veio à cabeça foi o Batman, né? Porque Bruce Wayne, mas não, ele não é o Batman, ele é esse cara aqui da foto, tá? Então, em 1965, ele apresentou aí um modelo, né, de estágios no desenvolvimento de grupo. E, inicialmente, esse modelo tinha 4 estágios. Primeiro era forming, depois storming, norming e performing. E em 1977 foi adicionado um 5º estágio, que é o adjourning, que eu vou falar individualmente de cada um deles e explicar um pouquinho melhor agora. A ideia aqui também é vocês entenderem que esses estágios pelos quais um grupo de pessoas passa, né, para se transformar num time, eles não são lineares, tá? Então, o que acontece? O time vai oscilar. E às vezes ele vai pular um estágio, às vezes vai voltar para um estágio, tá? Então é bem importante vocês entenderem as características de cada estágio para saber a melhor forma de lidar com aquele grupo de pessoas, com aquele time, e até algumas ferramentas e algumas práticas que vocês vão ver no livro e identificar qual que é a melhor forma de aplicar elas com o time, tá? Primeiro estágio, então. O primeiro estágio é forming. Aqui o que acontece? As pessoas estão se conhecendo. E quando você está se conhecendo, imagina que você começou a trabalhar numa empresa nova, né? Tudo é lindo, maravilhoso, você chega lá, você se comporta bem, né? Todo mundo é educado, todo mundo positivo. Aí algumas pessoas nesse cenário, elas estão ansiosas porque elas querem saber mais, assim, tá, mas o que é esse projeto que eu vou trabalhar, né? Quem que é esse time, com quem que eu vou trabalhar? Então, existe um pouco de ansiedade também, mas, de maneira geral, a maior parte das pessoas está empolgada com o fato de estar começando algo novo, de estar trabalhando com pessoas novas, tá? Além disso, nesse primeiro estágio, os objetivos, os papéis e responsabilidades não estão claros. Então, o time ainda não entende muito bem o que eles vão fazer, né? Eu estou aqui por quê? Para quê? Não entende muito bem quais são os papéis que existem ali, as responsabilidades de cada papel, então tudo isso está muito confuso, porque está tudo muito no começo ainda. Então, aqui as pessoas estão se observando, se conhecendo, mas de uma forma bem contida ainda, tá? O que é legal fazer nesse estágio? E aí vocês vão ver no livro que a gente citou esses pontos aqui também, né? Eu gosto muito do workshop do Leanception. Por quê? A Leanception traz várias práticas ali para alinhar, para gerar esse entendimento dos objetivos. O que a gente vai construir, né? Qual que é o MVP? E deixar todo mundo na mesma página. Então, a Leanception é muito importante para acelerar esse estágio de formação, né? Para que a equipe passe mais rápido por isso e saia alinhada em relação aos objetivos do projeto ou do produto. Além disso, tem uma outra prática que a gente também cita no livro, que é a matriz de papéis e responsabilidades, que é você mapear quais são os papéis que aquele time vai ter
e identificar o que cada papel espera de cada papel, né. Então, por exemplo, o que os desenvolvedores, né, as pessoas desenvolvedoras esperam do papel do Scrum Master. O papel do Scrum Master espera das pessoas desenvolvedoras, né? E essa conversa ela é muito rica, porque nesse processo de você construir essa matriz, e normalmente usando post-it de forma colaborativa, nessa conversa você já consegue resolver vários conflitos que poderiam acontecer no projeto. Então, às vezes você descobre, mas espera aí, tem uma coisa aqui que a gente não identificou quem que vai fazer, e é uma coisa que a gente precisa que aconteça, né? E aí essa conversa já ajuda a resolver isso antes do problema estourar. E tem várias outras coisas muito positivas que podem acontecer dessa dinâmica também de papéis e responsabilidades. Outra coisa que vocês vão ver no livro, com o nome de acordos do time, né, mas aqui eu trouxe como contrato social, é definir como o time vai trabalhar. Então, aqui podem ser várias coisas, assim, como o time vai atualizar o quadro de tarefas, o horário do time, que horário vai ser a reunião, como que o time vai se comportar em determinadas situações, tá? Então, é desde o começo você já estabelecer algumas regras básicas, igual a gente fez aqui para o formato da sessão hoje, né? Para que as coisas funcionem, tá? E deixar todo mundo alinhado. Então, essas práticas que vocês vão ver no livro ajudam nesse estágio de formação, a acelerar para que o time passe por isso mais rápido. O segundo estágio é o storming. Aqui as pessoas já começam a ter um pouco mais de confiança para questionar e testar os limites que estão estabelecidos, né? Então vamos imaginar que lá no estágio anterior a gente definiu um contrato social, alguns acordos de como a gente ia trabalhar. Aqui o time pode se sente mais confortável para testar essas coisas e falar assim, não, mas espera aí, a reunião que a gente combinou aqui, a reunião diária vai acontecer todo dia às 10 horas. E o que acontece se eu chegar às 10h05, sabe? Será que alguém vai falar alguma coisa? Será que não? Então, o time começa a testar esses limites, sabe? E existe um confronto também de personalidades e estilos de trabalho. As pessoas começam a ter bastante conflito, assim, porque querem trabalhar de um jeito, aí estão acostumados a trabalhar de um jeito e a pessoa faz de outro jeito. Então, muito conflito ainda nesse estágio. Tem que tomar muito cuidado, porque esses desacordos e esses conflitos que acontecem, eles podem deixar o time mais forte, tá? O time pode usar isso para aprender a trabalhar junto, pode usar isso para aprender a ter mais flexibilidade, mas dependendo da forma como isso é tratado, o time acaba falhando nesse estágio aqui, tá? O time não consegue avançar em prol do objetivo do produto ali, do projeto. O time falha, o time não consegue. Então, tem várias coisas que podem ser feitas que vocês vão ver no livro também, atividades de team building. E aqui tem um exemplo muito legal que aconteceu com o próprio time da história do livro, né? Existia muito esse julgamento e esse conflito assim de algumas pessoas que pensavam assim, poxa, mas tal pessoa tá sempre atrasada para a reunião diária. A gente conecta aqui no Zoom e a pessoa não entra. Eu fico aqui esperando, isso é desperdício, não sei o quê. E tinha algumas pessoas do time que ficavam bem irritadas com isso. E aí a gente fez uma atividade de team building, e a gente essa atividade de team building vocês vão ver no livro, que é os papéis de cada pessoa antes do trabalho, durante o trabalho, depois do trabalho. E a gente descobriu que essa pessoa, ela colocou assim, antes do trabalho eu tenho o papel de motorista. E ele explicou, falou assim, eu tenho que levar meus filhos na escola, né, na creche, na escola, eu tenho que levar minha esposa no trabalho, e eu passo muito tempo no trânsito. Então o time ouviu isso e falou assim, putz, que droga, né? Realmente existe um problema maior ali. E isso gerou empatia, tá? Isso fez com que o time reagisse de uma forma diferente. Ao invés de se irritar com um atraso, falasse assim, poxa, então vamos mudar o horário da reunião diária, porque agora a gente entende por que fazer tão cedo é ruim para você, né? Então, uma boa dica para vocês usarem aí nesse estágio de storming são as atividades de team building. Também dá para usar alguns safety checks que vocês vão ver no livro, que é perguntar para as pessoas assim, o quão seguras elas estão de expor algum assunto em uma reunião, em algum workshop. Isso é importante de ser feito porque às vezes a gente assume que está todo mundo bem e que todo mundo vai falar e todo mundo vai compartilhar e segue fazendo as coisas, só que as pessoas não compartilham, não participam porque elas não se sentem seguras, elas não se sentem confortáveis, e depois a gente tem desalinhamento, a gente tem problema lá na frente, tá? Então vocês vão ver esse cenário aí também no livro. E health checks em geral, né? Que é tentar entender assim como é que tá a saúde do time em relação a vários aspectos, aos processos, ao relacionamento entre as pessoas, né? Tecnologia, tudo isso pode ajudar o time a lidar com esse estágio de storm, né? De confrontar uns aos outros de uma forma mais
eficiente. Passando então para o próximo estágio, que é o norming, que é onde as diferenças e os conflitos vão começar a desaparecer, né? E os pontos fortes de cada pessoa começam a ser apreciados, tá? Então aqui o time começa a olhar assim, poxa, eu gosto disso que essa pessoa faz, né? Essa pessoa é boa nisso e valorizar aquilo. E as pessoas começam a trocar feedback construtivo também, né? Que é outra coisa que às vezes a gente demora para ver num time, o time ter a confiança de trocar feedback, falar, olha, isso aqui que você está fazendo pode ser feito dessa outra forma, né? E trazer elementos, trazer situações ali, fatos para suportar esse feedback, ajudar a pessoa a fazer de uma forma melhor. Né? Não é julgar, não é simplesmente não concordar com tudo que alguém faz, é realmente trazer elementos para a pessoa fazer de uma forma que vai ser melhor para atingir os objetivos. E aí isso ajuda também o time a desenvolver um comprometimento mais forte com o objetivo que aquele time tem. Tá? Então esse estágio aqui é muito legal e algumas coisas que podem ser exploradas aqui, que eu gosto bastante, é a parte de mob, né, mob programming e pair programming, que é um pouco do que o Carol estava falando no começo também, né, que o que é o pairing, né? Pairing, pair programming, talvez tenha algumas pessoas que estão participando aí que não são de TI, pair programming é você, ao invés de fazer uma tarefa ali em uma única pessoa, você faz em duas, tá? Isso é muito bom porque tem duas pessoas olhando para aquele problema, pensando naquele problema, e às vezes um bug que ia passar, né, um problema, um erro que ia passar, ele acaba sendo corrigido porque outra pessoa observou aquilo ou pensou numa forma melhor de fazer. Então, o que eu costumo sempre falar sobre pair programming é que quando você está pareando, você está colocando o seu melhor naquela tarefa que você está fazendo e o melhor da outra pessoa. Então, vou pegar um exemplo que não é de TI, a escrita do livro, né, que eu e o Carol pareamos. Se eu tivesse feito sozinha, eu ia colocar o meu melhor e o meu pior no livro. Eu ia colocar, assim, eu, a Mari, no livro. Pareando com o Carole, todas as vezes que eu colocava algo que às vezes era uma forma de escrita que eu não tinha experiência, que eu não conhecia, e não ficava legal, o Carole trazia um ponto forte dele e falava, olha, e se a gente fizesse assim, né? Então foi como se eu tivesse colocado o meu melhor e o melhor dele no livro, tá? Isso é bem legal. O Mobile Programming já é você fazer um grupo de pessoas, ao invés de fazer em duas, fazer em um grupo maior. Além dessas duas práticas, que eu gosto bastante de explorar nesse estágio, também tem as práticas de retrospectivas. Na verdade, eu recomendo retrospectivas em todos os momentos, tá? Eu amo retrospectivas, retrospectiva é a prática que eu mais uso, mas eu gosto bastante de trazer retrospectivas nesse estágio, porque eu acho que é quando o time está mais aberto para isso, assim, o time está querendo melhorar, o time já entendeu, tem um comprometimento com o objetivo, então aqui o time vai trazer muita sugestão de melhoria, vai trazer solução e vai trazer action item para tratar as melhorias. Então, quando eu percebo que o time está nesse estágio, eu gosto de pensar em formatos diferentes para retro, para ajudar a identificar esses pontos de melhoria e ajudar o time a trabalhar em cima deles, tá? E outra coisa que eu quero reforçar é que todas essas práticas que eu estou trazendo para cada estágio, elas não necessariamente podem ser utilizadas só nesses estágios, tá? Podem ser utilizadas em outros estágios também. Eu só estou tentando ajudar vocês a entenderem como trabalhar com o time para tirar o melhor de cada estágio ou passar mais rápido por um estágio que às vezes pode deixar o time muito lento, né? E impedir que o time trabalhe no objetivo real daquele produto, do projeto, tá? Passando então para o próximo, que é o performing, que é quando o time vai começar mesmo a performar, né, a ter uma boa atuação, aqui o trabalho começa a fluir, o time é efetivo, e aqui é maravilhoso, assim, estar nesse estágio junto com o time é a coisa mais gostosa que tem. Você sente um sentimento de pertencimento e lealdade. Isso é muito legal, você se sente assim, poxa, eu gosto desse time, eu pertenço a esse time, eu não quero sair desse time, sabe? Normalmente o time tem um grito de guerra que o time faz, ou um slogan, às vezes tem uma camiseta que o time criou e gosta de usar. O time tem muita lealdade, assim, as pessoas têm muita colaboração e parceria, elas são motivadas, elas são produtivas, né? E elas colaboram e melhoram os processos continuamente. Então, aqui é um time maravilhoso, assim, é muito bom estar nesse momento. E o que eu normalmente gosto de fazer quando eu percebo que o time está nesse estágio, tá? Eu não gosto de interferir muito, assim, na verdade, numa posição mais de facilitadora, né, de Scrum Master, líder do time, eu gosto muito de deixar esse momento para o time adaptar práticas ali
que a gente vem usando, criar práticas novas e customizar tudo para o contexto. É um momento que eu vejo que isso acontece de uma forma bem positiva, tá? Então, às vezes, uma prática que a gente costuma fazer de um jeito e a gente tem feito daquele jeito de forma recorrente, quando o time está nesse estágio, outras pessoas começam a falar, não, mas e se a gente mudar e fizer essa prática desse jeito? Criar práticas novas, né? Então é bem gostoso, assim, é bem legal e é um momento em que o time não precisa muito também de apoio. O time dá para delegar mais e deixar o time cuidar mais de como fazer as coisas. E o último estágio é quando o time está se dissolvendo, né? E cada um vai voltar pro seu lugar original, né? Porque o projeto está acabando. Ou se a gente estiver pensando em um time de produto, às vezes a organização está mudando e está reestruturando, e algumas pessoas vão trabalhar em outro produto, e as pessoas vão se separar por algum motivo, tá? E quando eu estou passando por esse estágio, eu normalmente tenho mixed feelings, né? Eu tenho um cruzamento aí de sentimentos que, ao mesmo tempo que tem uma realização por causa de tudo que o time passou, entregou, os resultados super positivos, as entregas de valor, né? Tem esse sentimento de realização, mas ao mesmo tempo tem um sentimento de perda também, né? Que é o fato de que você vai parar de trabalhar com aquelas pessoas. Então, eu sou muito, muito assim. Quando eu estou trabalhando com um time por um tempo e eu vou para outro time, eu sofro muito. Eu fico triste, eu choro no último dia e é um pouco disso assim que as pessoas vão sentir. E o que é importante saber nesse estágio, tá? Que isso pode gerar ansiedade para as pessoas, principalmente elas não sabem o que vai acontecer na segunda-feira. Então, imagine que chegou na sexta-feira, é o último dia daquele projeto, e as pessoas não sabem para onde elas vão na segunda-feira. Isso é péssimo, tá? Então, trazer um plano de continuidade para o time, ter um plano de offboarding, né? De planos do que vai acontecer depois que esse produto acabar, depois que esse projeto acabar, tá? Isso ajuda muito. E o que eu gosto de fazer também são duas práticas, que é o showcase e o demo day, né? O showcase normalmente é o que eu faço assim para mostrar um incremento do produto ou a entrega de um MVP, fazer uma demo ali daquilo que está sendo entregue. Então eu faço showcases toda semana, né? Eu normalmente trabalho com sprints de uma semana, que é também o que vocês vão ver no livro. E aí a gente faz showcase toda semana para mostrar o incremento daquele produto que foi desenvolvido naquela semana. O Demo Day é o que eu costumo fazer no último dia do time. Então, imagina que o time está no estágio aqui de se dissolver e a gente vai pegar no último dia e vai fazer um Demo Day. E aí a gente vai mostrar todo o produto que foi desenvolvido naquele período e muitas vezes vai além do MVP, né? E também a gente conta a história do time. Então, o que eu gosto muito de colocar no Demo Day é assim, a jornada do time, os aprendizados, como que esse time evoluiu em aspectos de processo, né, de cultura, de tecnologia. Então, eu gosto muito de trazer a parte cultural, né? Eu acho que muitos times trabalham a nível do técnico, a entrega técnica ali, falam de tecnologia, falam do produto, mas não abordam muito a parte cultural e o quanto que elas se transformaram nessa jornada. E eu gosto de explorar bastante isso no Demo Day, tá? Então, esse seria o último estágio. Beleza, então a gente falou aí dos estágios, né, no desenvolvimento de um grupo, né? E onde que entra a agilidade nisso tudo? Porque o que a gente está falando aqui, na verdade, é uma transformação cultural. A gente está falando de trazer uma mentalidade diferente para o trabalho, a gente está falando de agilidade, do ágil. E para começar, eu sempre falo isso, tá? Vocês, não sei se alguém já viu alguma outra palestra minha, mas alguma coisa eu sempre falo que ágil não é Scrum, não é Kanban, não é método, não é framework. Ágil é o manifesto ágil, tá? É um conjunto de valores e princípios que sustentam todas as práticas que eu já citei aqui ou que vocês vão ver no livro, tá? É bem importante entender isso, porque quando as pessoas não entendem o que é realmente ser ágil, e elas começam a usar frameworks como o Scrum, que é bem popular, elas não entendem o porquê que elas estão fazendo as coisas. E aí vira uma repetição, sem entender o porquê e sem tirar o real valor daquilo. Né? Então você está fazendo ágil, mas você não é ágil, tá? E agora eu vou explorar um pouquinho mais nessa questão de formação, transformação cultural, como trazer esses elementos de agilidade para o time. E não só ficar adotando práticas em determinados estágios de formação. Então, eu peguei aqui dos 12 princípios que a gente tem no Manifesto Ágil, eu peguei 6 princípios. Peguei 6 princípios que são os que eu gosto de associar mais à formação
de time, né? A transformação de um time. Tem alguns que são bem ligados a processos, a tecnologia, mas eu gosto de pensar nesses para o processo de transformação cultural do time. E uma outra coisa que acho que é importante explicar, no livro a gente escreveu um capítulo bem curtinho lá sobre o Manifesto Ágil, mas o Manifesto Ágil ele foi criado com foco em TI, né? Ele foi criado por desenvolvedores de software, pensando em projetos de desenvolvimento de software. Mas eu vou tentar aqui trazer alguns exemplos também, ou falar, eu tenho tentado falar de uma forma em que mesmo as pessoas que não trabalham com TI consigam entender, tá? O primeiro princípio que eu gosto de associar e garantir que está sendo colocado em prática quando eu trabalho com times ágeis é que pessoas de negócio e desenvolvedoras devem trabalhar diariamente em conjunto por todo o projeto. E às vezes a gente esquece disso, né? E vira aquela rotina de que, assim, equipe de desenvolvimento só critica negócio, mas só critica, fala assim, mas isso aqui que estão pedindo é impossível, isso aqui não faz sentido, não, essa pessoa aqui só reclama. E aí, pessoas de negócio pegam e falam assim, o time de desenvolvimento fala que tudo é difícil, tudo demora muito para fazer, e fica aquele empurra-empurra, né? E a ideia aqui é colocar todo mundo junto, porque você consegue trocar, entender perspectivas diferentes. Então, o time de desenvolvimento pode trazer uma perspectiva de inovação para o produto também, né? Se as ideias vierem somente de alguns stakeholders que estão ligados ali a objetivos de negócio, mas não envolver a equipe de desenvolvimento, a gente está perdendo inputs super valiosos de inovação, de pessoas que conhecem o produto e podem dar sugestão. E se a gente também está fazendo o contrário, né, e ouvindo só, deixando o desenvolvedor fazer sem ouvir o negócio, a gente pode construir, às vezes, um produto tecnicamente maravilhoso, mas que não resolve o problema de ninguém. Então, a gente precisa unir esses dois mundos e pensar em usuários também, né, trazer, eu gosto até de acrescentar aqui, né, nesse princípio, a questão de incluir usuários, entender as pessoas que vão usar o produto de fato, né? E isso não tem que acontecer só no começo, porque aí tem um problema que eu acabei de falar, que é quando nunca acontece. Às vezes acontece só no começo do projeto. Então tem muito time que às vezes faz uma Lean Inception e coloca na sala ali algumas pessoas de negócio junto com pessoas desenvolvedoras, e depois essas pessoas nunca mais querem participar do projeto, nunca mais querem aparecer no showcase, nunca mais quer dar um feedback sobre como é que está o produto, e isso não faz sentido. Se o seu time está trabalhando assim, com esse distanciamento entre equipe técnica, né, e equipe de negócio, muito provavelmente você não está trabalhando de uma forma ágil, tá? Porque essa colaboração ela é importante para atingir os outcomes daquele produto. Um outro princípio também é construir projetos em torno de indivíduos motivados, né? Dar aos indivíduos o ambiente, o suporte necessário e confiar neles para fazer o trabalho. No final, eu vou trazer 2 exemplos que são exemplos que me marcaram muito e que foram os que eu citei no começo, que eu falei que me fizeram ter muita confiança em relação ao que a gente estava escrevendo no livro também. Mas é muito importante construir um espaço em que as pessoas consigam se engajar e se sentir motivadas. Porque às vezes a gente começa a culpar, né? Falar assim, mas isso aqui não tá dando certo porque o time não é bom. O time só faz coisas que dão problema. Mas às vezes depende muito mais da gente criar um ambiente para aquelas pessoas colocarem para fora o que elas podem oferecer de melhor do que a gente tentar fazer elas se encaixarem numa caixa, né? E é super importante ter essa questão de confiança também para as pessoas fazerem o trabalho. Se você confia nas pessoas e dá autonomia para elas fazerem o trabalho, elas vão sentir isso vai fazer diferença, elas vão se comprometer de uma forma diferente, elas vão se envolver de uma forma diferente. Se tudo você precisar dar opinião, você precisar de autorizar, ou querer que seja do seu jeito, muito provavelmente as pessoas que estão participando desse projeto não vão ver sentido nenhum naquilo que elas estão construindo, tá? E se elas não verem sentido nenhum, elas não vão também colaborar com seus inputs, suas ideias, né? Isso não vai ser construído de forma colaborativa. Mais um princípio também, o princípio número 6 do Manifesto Ágil, fala que o método mais eficiente e eficaz de transmitir informações para e entre uma equipe de desenvolvimento é através de conversa face a face. Esse daqui, nesse momento em que a gente está vivendo, ele é um desafio, porque a gente não tem mais essa oportunidade de estar todo mundo na mesma sala trabalhando. E vocês vão ver isso no livro também, que aconteceu com a gente. A gente era um time distribuído, né? Então, parte do time ficava em Porto Alegre e parte em outra cidade.
E aí, em vários momentos, eu olhava para esse princípio aqui e pensava assim: como, apesar dessa situação que está acontecendo, eu consigo colocar esse princípio em prática nesse time? E vocês vão ver uma forma que a gente pensou de fazer isso, que é um conceito que a gente chama de telepresença, né? Que é você colocar uma TV e um microfone, uma câmera ali no final da mesa do time, e aquela câmera e fica ligada, a TV fica ligada o dia todo, e o time que está em um local vê na TV a mesa do time que está em outro local, e pode a qualquer momento ir lá, desmutar o microfone, chamar alguma pessoa e conversar como se as pessoas estivessem na mesa. E a outra parte do time pode fazer a mesma coisa, tá? Então você olha para a TV e vê como se fosse uma extensão ali do seu time. Claro que não é a mesma coisa, mas eu acho que ajuda muito, principalmente a ter empatia, porque às vezes você tá querendo muito falar com alguém, a pessoa está em uma reunião e você acha que ela está na mesa dela, então você olha para a TV e fala, pô, a pessoa não está ali, eu vou esperar, então não tem como a pessoa me responder agora, tá? Então é importante nesse momento a gente tentar sempre ligar a câmera quando a gente estiver conversando com alguém, fazendo uma reunião do time ou qualquer atividade, assim, é super importante ligar a câmera para poder ver a expressão da pessoa. Às vezes a pessoa está preocupada, está passando por algum problema, né? E se a gente não faz isso, se a gente não olha, não torna esses relacionamentos mais, trata isso de uma forma mais humana, a gente acaba perdendo muito e não trabalhando de verdade como um time ágil, né? Porque a agilidade foca muito nesse aspecto humano, nesse aspecto de pessoa. Mais um princípio, eu estou quase acabando aqui essa parte dos princípios, fala que os processos ágeis promovem desenvolvimento sustentável. Os patrocinadores, desenvolvedores e usuários devem ser capazes de manter um ritmo constante indefinidamente. Esse aqui também é muito importante porque às vezes eu vejo muito acontecer de times, quando estão próximos de uma data para entregar alguma coisa, ter que trabalhar muitas horas, né? Trabalha até tarde da noite, trabalha final de semana. Isso não é sustentável, tá, gente? Isso não faz sentido, isso não é ser ágil, tá? Isso desgasta as pessoas, isso faz com que você tenha uma redução na qualidade, porque as pessoas não estão conseguindo trabalhar da mesma forma, motivadas, ou até mesmo raciocinando da mesma forma, tá? E aí você começa a ter vários problemas. Então, outra coisa que a gente também cuidou muito nesse time, nessa história, e que eu sempre costumo fazer com os times que eu trabalho, é que a gente não trabalha de final de semana, tá? E a gente evita também fazer qualquer tipo de hora extra, porque isso não é manter um ritmo constante e sustentável. Então, quando a gente começa a fazer isso, a gente perde total a previsibilidade, porque a gente não sabe mais qual é a capacidade do time. Se eu tenho sprints de uma semana e eu trabalho num ritmo sustentável, eu consigo prever, eu sei quanto meu time consegue entregar. Se eu começo a ter esses picos ou mudar a duração da minha sprint, agora eu vou fazer uma semana, agora eu vou fazer duas, eu perco essa informação, eu não sei qual é a capacidade do meu time, não consigo pensar em possíveis datas aí para planejar um MVP ou um incremento do produto. E o último princípio que eu quero falar é sobre melhoria contínua. Esse daqui é o meu princípio preferido e eu gosto muito, né? Na verdade tem mais um antes, espera aí, gente. Que é o 11º, esse daqui, que as melhores arquiteturas, requisitos e designs emergem de equipes auto-organizáveis. A ideia desse é você dar autonomia para as pessoas trazerem o conhecimento delas para aquilo que está sendo construído, tá? Então, não tentar dizer para a pessoa como fazer. Até por isso a gente trabalha muito com o conceito de user stories, a gente falou isso no livro, vocês vão ver, que a user story ela é bem sucinta, assim, ela é bem curta, justamente para dar esse espaço para conversar e para que a pessoa tenha autonomia para pensar em como ela pode fazer aquilo, como ela pode resolver o problema. Então, eu preciso que esse valor seja gerado. Como fazer? Vamos amadurecer isso, o time vai resolver, tá? E não só nesse aspecto também, mas vários outros aspectos também, o time precisa ter autonomia para trabalhar, tá? Não ter uma pessoa sempre determinando como as coisas devem ser feitas. E como eu estava falando, então, do último, que é o princípio da melhoria contínua, que em intervalos regulares a equipe reflete sobre como se tornar mais eficaz e então refine e ajusta seu comportamento de acordo. Esse aqui é super importante. Se o seu time hoje não é melhor do que ele era na semana passada, você não é ágil, né? O seu time não é ágil, tá? Então, esse é um ponto super importante para poder transformar um time nesse aspecto, tá? Trabalhar com um time
oportunidades de melhorar, tá? E trazer um ambiente seguro para que as pessoas possam falar sobre essas oportunidades, porque senão as pessoas ficam falando de coisas superficiais, né? Ai, aqui teve muitos bugs, mas por que não começa a tratar a causa raiz do porquê que aquilo está acontecendo? Então, times ágeis falam sobre esses problemas. Times ágeis conversam em intervalos regulares, de preferência intervalos curtos, tá? Sobre como podem melhorar. Isso aqui é super importante. E para fechar essa conversa, eu gosto de trazer o primeiro valor do Manifesto Ágil, que é o que eu mais gosto também, tá? Que fala que indivíduos e interações mais que processos e ferramentas. Então, eu não estou falando que processos e ferramentas não são importantes. Processos e ferramentas são super importantes, mas as pessoas, né, os indivíduos, as interações entre as pessoas são muito mais importantes do que qualquer processo e ferramenta, tá? A criatividade das pessoas, a capacidade de inovar, isso sim é a vantagem competitiva de qualquer negócio, tá? Processo e ferramenta, qualquer pessoa copia, tá? E muito disso a gente tem já automatizado, né? Então, se você está focando em processo e ferramenta, provavelmente isso vai ser substituído por algum robô no futuro, tá? Agora, a capacidade criativa das pessoas e a capacidade de inovar e como as pessoas trabalham, isso, esse lado humano, isso é a parte principal, é isso que traz a vantagem competitiva. E é isso que a gente tem que focar, tá? E no livro a gente já, tem essa reflexão, tá? Porque muitas vezes a gente tenta pensar assim, nossa, o que de novo eu posso aplicar com esse time, né? Qual é a prática da vez? Que workshop que eu posso fazer aqui com o meu time? Qual é a atividade de team building? Qual que é o icebreaker? O que eu posso fazer? Qual que é o modelo novo de retrospectiva, um formato diferente aqui para o meu time fazer? Tudo isso é secundário. Se você não estiver olhando para as pessoas, se você não confiar nas pessoas e não olhar para como essas pessoas estão interagindo, se relacionando, você não vai conseguir tirar o mesmo valor daquele time, tá? Então, esse aqui é o ponto principal. E eu vou trazer agora 2 exemplos bem rapidinho que aconteceram comigo, que me marcaram muito, assim, e que eu tava olhando para esse valor quando aconteceu, assim. E o primeiro deles foi um projeto que eu trabalhei no ano passado, que foi engraçado porque é uma coisa que eu costumo fazer quando eu faço showcases, além de fazer toda semana, eu gosto de pedir para o time rotacionar. Sempre tem uma pessoa diferente falando, né? E várias pessoas do time falando, não é sempre o PO. Porque o que a gente vê normalmente é que o PO vai monopolizar ali o showcase e fazer a apresentação. É bem comum a gente ver isso, o PO falando o tempo todo e o time quieto escutando. Eu gosto de dar espaço para todo mundo falar. Só que normalmente o que eu vejo é que os times não têm essa experiência. E aí, quando eles começam a falar, claro, eu não forço ninguém. Eu pergunto, gente, vocês querem fazer? Se a pessoa não quer, tudo bem. Mas muitas vezes as pessoas querem, elas só nunca tiveram oportunidade. E aí elas começam a fazer isso e elas percebem assim que elas nunca tiveram oportunidade de ir lá na frente e defender o produto que elas estão construindo, ou falar sobre o produto, ou falar sobre o objetivo que elas estão trabalhando, sabe? Falar do time delas, elas nunca tiveram oportunidade de fazer isso. Sempre foi PO, Scrum Master, né, algum sponsor que ia lá e falava. E aí essas pessoas, elas costumam ter dificuldade, porque elas não estão acostumadas, então elas não falam às vezes tão bem, elas não sabem muito bem como estruturar uma apresentação. E aí eu vou trabalhando com essas pessoas durante todo o projeto e vou rotacionando, pegando pessoas diferentes, dando dicas e tudo. E aí nesse projeto que eu atuei no ano passado, eu comecei a fazer isso e uma diretora desse cliente chegou para mim e falou assim: olha, Mari, legal, percebi que agora tá todo o time apresentando o showcase, mas eu queria te pedir, será que você não pode deixar a PO fazer sempre essa apresentação? Porque ela, ela fala tão bem, né? Ela é tão carismática, mas o restante do time não fala muito bem. Será que você pode colocar sempre ela? E eu falei assim, olha, não, porque o time não faz isso muito bem justamente porque eles não têm o que fazer, porque eles não estão acostumados a fazer. E eles precisam da oportunidade para eles aprenderem. Fora que o showcase é uma cerimônia do time e para o time. Então, não é uma cerimônia para tentar mostrar para alguém alguma coisa, tentar colocar uma embalagem bonita em algo que não é, sabe? É o time como o time é. E é uma oportunidade para o time se desenvolver e aprender. E se você coloca sempre alguém com essa mentalidade que ela colocou, você não está usando essa oportunidade dessa forma. Então, eu falei para ela não, expliquei o porquê, ela concordou. E aí passaram 3 semanas, esse projeto terminou, e foi um projeto foi em outro país, era uma cultura bem diferente do Brasil.
e essa desenvolvedora chegou e veio conversar comigo, assim, chorando até, um pouco emocionada, me falou assim: "Mari, eu nunca tinha tido a oportunidade de apresentar na minha vida. E na primeira vez que eu fiz isso, eu estava muito nervosa, eu não sabia o que falar, eu estava tremendo por dentro, eu não dormia à noite. E agora eu tô me sentindo mais confiante, isso me ajudou não só a fazer uma apresentação, mas isso me ajudou no dia a dia a defender uma ideia que eu acredito". E isso para mim foi muito marcante, assim, foi muito marcante ver o que que acontece se você está colocando esse valor em prática e não só focando em fazer uma prática que pode ser, por exemplo, showcase, sabe. Então esse valor, pra mim me marcou nesse exemplo e num outro também, que foi também recente, que foi quando um PO de um time me chamou e disse assim: "Nossa, Mari, tem um dev aqui no time que até começar esse projeto com vocês aqui, ele não estava muito bem, sabe, ele não estava entregando, as pessoas não estavam gostando de trabalhar com ele estava desmotivado, ele reclamava de tudo, e agora ele está tão bem no time, ele está tão engajado, ele está tão produtivo, né, que legal isso". Eu falei assim: "Pô, que legal, né". E aí beleza, aí passou um tempo e esse desenvolvedor deu um depoimento, sobre isso justamente, assim, ele falou assim: "Nossa, antes de eu começar a trabalhar desse jeito, eu não queria acordar, não queria sair da minha cama de manhã, eu estava faltando no trabalho, eu estava a ponto de ser demitido, eu não via sentido no que eu estava fazendo, e agora não, agora eu quero participar, eu quero colaborar, eu quero trazer minhas ideias, eu gosto disso, eu gosto de estar aqui com o time". E essa pessoa era uma pessoa, assim, fundamental para o time, que estava agregando muito para aquele time, e foi muito legal, assim, ver isso. Mas era porque a gente estava criando um ambiente com foco nas pessoas e como as pessoas podiam interagir, como as pessoas podiam se relacionar. E não em otimizar processo, e não, ai, que ferramenta a gente pode usar, que prática a gente pode usar. Então, isso fez toda a diferença e são 2 exemplos que me ajudaram a seguir adiante com o livro e pensar assim: "Poxa, não, isso daqui é relevante". Pensar em você focar nesses aspectos humanos numa transformação cultural de um time é super importante, não é só pensar em ferramenta, tá? Então era isso que eu queria compartilhar com vocês.